Processo Penal 2. Nós estamos iniciando o semestre com a disciplina extremamente relevante sobre o contexto da aplicação da lei penal no âmbito nacional, evidentemente, e dando sequência à temática, todas as temáticas abordadas no processo penal 1, de acordo com o conteúdo programático, com o projeto pedagógico do curso de Direito da Universidade Federal de Roraima. Busquei trabalhar na íntegra todos os pontos ali previstos, evidentemente, com as devidas atualizações, seja sob o ponto de vista legal, seja sob o ponto de vista jurisprudencial, e sem prejuízo aí de eventuais alterações posteriores aí que pode exigir aí uma complementação dessas ideias, dessas informações, sob a ótica da permanente atualização dos temas aí abordados. E o processo penal 2, da mesma forma que o processo penal 1, não é diferente. Nós devemos partir do pressuposto que o direito ele é dinâmico, evidentemente, a sociedade ela altera, ela modifica seus parâmetros, seus pontos de vista, seu ordenamento como um todo. E diante dessa perspectiva, nós observamos aí a necessidade de refletirmos aí algumas questões que viabilizam a compreensão geral, evidentemente, que não, né, a carga horária programada ela não permite aí o aprofundamento absoluto e restrito de todos os pontos que envolvem essa ciência, mas a compreensão geral aí dessa dinâmica como um todo, ela é possível sim. E nada impede, evidentemente, que muito embora envolva aí aulas gravadas, que nós possamos aí fazer as devidas reuniões virtuais, ou conforme o caso, presenciais, com os alunos, dirimindo dúvidas, né, individualmente ou mesmo em grupo, e esclarecendo algumas questões que poderão surgir aí ao longo do semestre. Mas é isso. Due process of law. Essa imagem da tela, com devida indicação da fonte, ela representa o âmago do processo como um todo, que não necessariamente precisa ser o processo penal, mas o processo trabalhista, processo administrativo, processo constitucional e etc. De modo que na particularidade que nos é chamado a discutir, envolve aí a necessidade de termos como pressuposto uma acusação necessariamente. Então, o processo em si, a partir do momento que ele surge, é consequência natural, vamos assim dizer, que seja oportunizados todos os direitos e garantias dos acusados. Então, essa é uma premissa indispensável dentro do âmago do devido processo legal, que essa é a tradução aí do termo em inglês. Então, o devido processo legal, ele é nada mais, nada menos do que um princípio constitucional, previsto no artigo 5º, inciso 55, como consecutário do inciso antecedente, que é o inciso 54, que trata do princípio do contraditório e do princípio da ampla defesa. Então, a partir do momento que cumpre as premissas relacionadas ao contraditório e ampla defesa, parte do pressuposto que a consequência natural é exatamente atender o devido processo legal, ou seja, o processo que tenha como parâmetro a norma jurídica como um todo, que garanta efetivamente, não só no plano teórico, mas efetivamente, todas as garantias aí, todos os direitos relacionados ao acusado, para que ele possa deter os meios necessários para se contrapor efetivamente a qualquer forma de acusação. Então, no âmbito do processo penal, essa premissa ela é indispensável, principalmente pelo fato de nós levarmos em consideração que a norma penal incriminadora é considerada como a máxima ratio, um termo em latim, que significa a máxima responsabilização, o máximo sancionamento estatal na ótica do ordenamento jurídico vigente. Então, diante
dessa peculiaridade da norma penal incriminadora e as suas consequências jurídicas, que são gravosas, necessário se faz ainda mais reforçar aí a premissa de buscarmos atender o devido processo legal. Então, partimos do pressuposto, o início do semestre, já buscando enfatizar a obrigatoriedade de observarmos no processo a aplicação de todas aquelas garantias, todos aqueles direitos relacionados aí à lógica de se buscar aí que o processo atinja o seu fim, né? Então, essa é a premissa maior. Então, em face desse preâmbulo, nós iremos aí envolver o processo penal como um todo e eu irei fazer nesse vídeo alguns esclarecimentos relacionados à disciplina como um todo. Dentre os quais, nós iremos estar falando sobre a apresentação geral do conteúdo programático, né, já previsto, alguns esclarecimentos, e aqui eu já começo falando a respeito das eventuais aulas de campo. Algumas situações é possível, na atual conjuntura não, mas conforme o caso não está descartado evidentemente como visitas institucionais, né? Então é uma situação que eu sempre coloco, exatamente vai depender da possibilidade sanitária, da possibilidade física, da possibilidade de nós operacionalizarmos uma situação como essa, né? Caso contrário, realmente, por justificativa adequada, nós não realizaremos. Seria bem-vindo uma situação como essa. Irei fazer alguns comentários a respeito da bibliografia sugerida, que não esgota o tema, evidentemente, até porque não são só alguns pontos que foram tratados como obrigatório aí dentro do plano de ensino. Material de apoio, então é possível nós disponibilizarmos alguns artigos, principalmente artigos, algumas informações, alguns relatos, alguns julgados, seja da minha parte para com os alunos, seja o contrário também, que poderá ser disponibilizado para todos os outros. Então é uma situação também que não impede cada um buscar o seu apoio, vamos assim dizer. Hoje a internet ela facilita bastante, né, sob a ótica de acesso a algumas obras dentro do âmbito da própria Universidade Federal, seja junto a outras instituições de ensino ou mesmo sites especializados dentro dessa disciplina. Então hoje é muito mais fácil, nós temos revistas especializadas na internet que publicam artigos de cunho científico bastante valorados. Então nós não podemos esquecer também essa forma de complementação. Isso quer dizer exatamente o seguinte: tudo aquilo que nós passaremos dentro das imagens, dentro dos comentários, ela não tem por condão esgotar o tema. Necessário se faz se apoiar também, por isso que é material de apoio, em outras informações e outros dados, principalmente a norma jurídica, atualizar. Isso é algo que não podemos abrir mão. Então, não podemos pensar que vai se compreender o processo penal como um todo, tão somente assistindo às aulas sem estudar. Essa aqui é a questão. Tem que estudar necessariamente para a compreensão melhor dessa temática como um todo. É importante sempre estar principalmente com a norma jurídica do lado ali para facilitar aí as discussões e a compreensão aí do conteúdo que está sendo propagado. Contato, né? Então eu já disponibilizo os contatos por e-mail pessoal, o WhatsApp também, para que todos aqueles que queiram, individual ou em grupo, no caso de chamadas de vídeo, nós possamos discutir alguma coisa, alguma temática, seja envolvendo o conteúdo da disciplina, seja envolvendo situações relacionadas à situação de acadêmico, professor, universidade, aquilo que diz respeito realmente à forma de ensino e ao mesmo tempo que tem a ver com a disciplina como um todo. Então, a disponibilização do e-mail e o WhatsApp é muito importante. Eu sempre respondo todos os casos indistintamente. Então é uma forma de contato direta que eu já faço o
já apresento realmente os dados, aí vocês vão ter conhecimento aí desse canal de contato virtual, sem prejuízo, conforme o caso do contato pessoal também. Plano de ensino é o principal instrumento que nós temos aí de ensino, efetivamente, de divulgação do conteúdo programático, daquilo que se pretende na disciplina durante o semestre. Então, para todo o semestre, todas as disciplinas, exige-se aí a confecção do plano de ensino. E todo semestre eu atualizo os planos de ensino, salvo se não houver necessidade, se não tiver nenhuma alteração compatível, que não é o caso aí da disciplina, que a gente sempre faz a atualização. Então, o plano de ensino é o principal instrumento, já está disponível lá no SIGA. Então, é importante, inclusive com o plano, aí, a definição, a cronologia dos eventos que ocorrerão durante o semestre, os conteúdos que serão ministrados, as avaliações, o procedimento metodológico que será abordado não só para ministrar as aulas, como também para as avaliações, que são obrigatórias aí dentro do contexto do ensino. Recomendo de forma bem direta que todos tenham contato direto ali, acesso disponível ali o plano de ensino para se pautar em relação àquilo que ocorrerá durante o semestre. Então, partindo do conteúdo da ementa da disciplina, nós desenvolvemos o conteúdo programático e dividimos aí dentro da perspectiva de dias de aula. Então, o instrumento principal que vai nortear a divulgação do conteúdo durante o semestre. Essa outra situação é importante observar, se possível, gravação das aulas síncronas com o uso da imagem e som com a concordância de todos. A princípio, conforme a situação, nós teremos aulas síncronas, evidentemente que eu avisando antecipadamente a todos, divulgando aí os meios que nós iremos realizar isso, por videoconferência, evidentemente, no caso do contato virtual. Só que essas aulas síncronas, conforme o caso, conforme a possibilidade tecnológica, vamos assim dizer, elas serão gravadas. A princípio, não serão gravadas, mas se forem gravadas efetivamente, nós iremos aí, e conseguimos operacionalizar essa gravação, nós teremos que ter a concordância de todos, se for aparecer imagem, voz, quem quer que seja, para ser divulgados aí, não só para os alunos que participaram, como para aqueles que eventualmente não têm condições de ter participado aí dessas aulas virtuais síncronas, que são aquelas diretas, Então, mas a princípio isso não ocorrerá. Situação como essa também, ela não substitui, evidentemente, quando for o caso, a realização das aulas presenciais, conforme a ordem aí da liberação sanitária, principalmente de cunho sanitário e acadêmico. Então, essa particularidade observa, mas, regra geral, nós iremos gravar as aulas assíncronas, ou seja, cada um que é um modo que eu já venho fazendo e os alunos têm condições melhores aí de visualizar no seu tempo, na sua hora, aí, o conteúdo das disciplinas já gravadas com todas as suas peculiaridades. E se houver alguma dificuldade, algum esclarecimento que seja necessário, é só entrar em contato com o próprio professor, que aí, no meu caso, eu irei fazer os seus esclarecimentos se estiver no meu alcance, evidentemente. Pois bem, alguns esclarecimentos a respeito daquilo que eu acabei de falar, assim, de modo sintético, é exatamente as formas de aula síncrona e assíncrona, que é o que a gente está vivendo hoje. No caso da síncrona, nós poderemos ter conferências, fóruns, ao vivo, por meio virtual, com exposição minha e, conforme a previsão, participação de algumas autoridades da área, convidados. Será levado em consideração o horário previsto para as aulas. Então, a realização da aula síncrona é dentro do horário de aula, evidentemente. Então, ela é o contato direto do professor com os alunos, ou mesmo de alguma autoridade com a minha interveniência ali, convidada para poder falar sobre algum tema que seja relevante. Eu fiz alguns comentários, então, conforme a situação, conforme o desenvolvimento do semestre, nós teremos aí alguns momentos síncronos e outros assíncronos, ou só assíncronos, conforme o caso.
e presencial também, conforme a liberação aí da própria universidade e as condições sanitárias permitirem. O assíncrono, por sua vez, é aquilo que eu fiz uma breve exposição anteriormente, aqui vou explicar um pouco melhor, que são as atividades, recursos disponibilizados previamente, geralmente gravados, que são as aulas, por exemplo. São as aulas que estão gravadas, já estão disponíveis, vídeos que envolvam a temática poderão ser disponibilizados também, mas pode envolver esse método assíncrono de passar o conteúdo, também uma análise de textos, artigos que eu posso estar enviando para os alunos, ou textos mesmo, para análise, depois elaboração de algum relatório, alguma minuta, alguma coisa nesse sentido. Julgados dos tribunais, elaboração de questionários, etc. Então, é uma situação aí que é possível. Não tem vinculação ao horário das aulas, mas deve ser observado se há prazo para manifestação. Então, conforme a atividade, ela tem sua cronologia, ao mesmo tempo eu vou estar indicando. Por exemplo, se for responder questionário, fazer uma análise de texto com emissão de um relatório circunstanciado, conforme a situação, vou estar estabelecendo o prazo para poder estar enviando para mim, né, conforme o modo aí que essas aulas assíncronas serão passadas. Mas, regra geral, nós teremos aí as aulas gravadas, efetivamente. Avaliações. Eu levo em consideração, coloquei como primeiro ponto aqui, a efetiva participação nas aulas dos alunos, né, sejam aulas síncronas, assíncronas, presenciais, qualquer forma, né, de contato direto comigo, por meio do grupo, das eventuais reuniões que nós possamos realizar. A realização de fóruns também, isso já ocorreu em alguns momentos, não impede que ocorra também nesse modelo. Eventuais tarefas, né, trabalhos a serem desenvolvidos, individual ou em grupo, enquetes, questionários, trabalhos, etc. Então, vou levar em consideração, essas são algumas possibilidades de avaliação, em especial avaliação complementar, com bônus, evidentemente, mas aí não exclui as avaliações tradicionais. Então, que atualmente estou preferindo, não quer dizer que seja único, conforme a situação poderá mudar, a produção de artigos científicos, ou seja, desenvolver aí, em individual e em especial em grupo, trabalhos científicos que possam ser submetidos a revistas especializadas, que tenha qualis, né? E nós temos momentos próprios aí para poder falar sobre qualis, sobre CAPES, sobre quais são as revistas especializadas, qual pode ser escolhida, quais são os critérios, como elaborar. Então são várias particularidades, e aí já me adianto que tem vídeo gravado aí explicando aí como é que seria essa produção de artigo científico. Então a produção de artigo científico seria hoje o modelo principal de avaliação aí acadêmica, então dividido em três momentos. Então são 3 avaliações dentro desse contexto, na produção de artigo científico. Agora, se não houver possibilidade, por algum motivo, individual, em grupo, ou né, conforme a dinâmica aí do transcorrer do semestre, que pode alterar, nós podemos voltar para o modelo tradicional, que seria avaliação subjetiva, avaliação objetiva, qualquer outra forma de avaliação. Então, em todo caso, são 3 avaliações aí durante o semestre, que essas já estão previstas ali dentro do plano de ensino. Já tem as datas ali pré-determinadas, e isso quer dizer exatamente o seguinte, em resumo. Então, a preferência é a produção de artigo científico, mas pode ser, conforme a situação, ter outras formas de avaliação, como nós já colocamos agora há pouco. Ok? Bibliografia. Então, a bibliografia, de acordo com o plano de ensino, de acordo com a obrigatoriedade da própria Universidade Federal, nós temos a básica, que é o eixo central, e aí nós indicamos alguns autores, todas as obras estão atualizadas, que é Fernando Capês, Heráclito, Paulo Rangel, Fernando da Costa Tourinho Filho, dentre outros, evidentemente. Não tem um autor A, B ou C que eu privilegie, vamos assim dizer, em relação a outros, nada disso. Então, é importante se apoiar na compreensão da disciplina, como eu falei no processo penal 1, exatamente em algo, né, em uma doutrina, evidentemente, especializada que possa contribuir para arregimentar as informações, o conteúdo, a dinâmica da disciplina como um todo. Então, é importante ter uma obra jurídica, cada acadêmico? Sim.
E se não puder, por condições físicas, financeiras, etc., por algum outro motivo, tem que se apoiar em outros meios. Então hoje a internet, como eu falei, fica mais fácil aí esse acesso, seja nas bibliotecas, seja em revistas especializadas e dentre outros canais virtuais aí bastante importantes aí no contexto da compreensão do que se quer passar em termos de processo penal 2. Isso não exclui, quando possível, evidentemente, o estudo também dentro de biblioteca, né? Seja da própria Universidade Federal, seja de qualquer outra instituição que tenha material, em especial é importante que seja atualizado. Então fica aí essas dicas em relação à bibliografia básica. A bibliografia complementar já envolve algumas particularidades temáticas que têm a ver com o conteúdo da disciplina. Então são vários os autores, não esgota o tema evidentemente, mas estão lá algumas dicas em relação a essa particularidade. Nós temos aí uma imagem do processo penal, a própria justiça, assim, cada um pode ter uma interpretação em relação a essa imagem, que já está indicando a fonte na própria página, no próprio slide, que é a justiça fazendo a sua interpretação em relação à norma jurídica processual penal. Então essa é uma imagem bem interessante. Essa visão que eu tenho é exatamente o que? É de buscar a aplicação da norma no caso concreto. É o âmago aí do processo penal, que é o que nós iremos estar trabalhando aí ao longo do semestre. Ementa. A ementa da disciplina é o cerne, é o âmago, é a mola mestra da disciplina como um todo. Então toda disciplina tem uma ementa, e a ementa do processo penal ela envolve todas essas temáticas que eu irei estar comentando um pouco mais à frente sobre elas, que vai desde a prisão provisória em flagrante, preventiva, os procedimentos, sentença, até lá habeas corpus, relações jurisdicionais com autoridades estrangeiras e disposições gerais do Código de Processo Penal. Então esse é o conteúdo, pode parecer pouco, mas aí é um conteúdo muito vasto aí, evidentemente, que a gente pretende na carga horária prevista passar aí todo esse conteúdo. Programa, ou seja, é o conteúdo programático, é aquilo que foi levado em consideração para dividir aí e explicitar a ementa da disciplina. Então é como se fosse o detalhamento da ementa. Então nós buscamos aí elencar de acordo com a lógica da disciplina, que não casa muito ali com a sequência, com a ordem ali da ementa, mas todo o conteúdo da ementa ela está previsto dentro do programa. Só que eu coloquei numa ordem, evidentemente, que eu entendi como mais adequada, para facilitar a compreensão do processo penal como um todo. Então nós iremos abordar aí, de forma valorativa e epistemológica o processo penal brasileiro, evidentemente. Nós iremos comentar situações relacionadas à ação penal, suicídio processual, revelia, não comparecimento de acusado, dentre algumas outras peculiaridades. Isso com situação sequencial, evidentemente. Nós iremos falar sobre os estados flagranciais, prisão preventiva, prisão temporária, medidas cautelares e liberdade provisória com ou sem fiança. Também sobre, pode-se pensar, não, mas isso são temáticas que poderiam ser abordadas no processo penal 1, de fato, e até já o foram, dentro do processo penal 1. Foram de modo geral, assim, foram uma introdução, evidentemente, a essa temática, mas o local próprio desses temas, envolvendo prisão e medidas cautelares e liberdade provisória, é exatamente dentro do processo penal 2, de acordo com a ementa e o projeto pedagógico do curso de Direito da Universidade Federal. Pode ser redundante? Exatamente, mas o importante é reforçar que esses estágios são extremamente importantes para a aplicação do processo penal como um todo, razão pela qual o processo penal 2 ali prevê isso na ementa e nada melhor do que explicitar de forma reiterada aí as particularidades desses pontos aí da disciplina.
Nós iremos falar sobre processo penal e júri. Existe o rito do júri, extremamente importante, emergente, dinâmico, é o que dá mais a cara aí do processo penal em juízo para a sociedade. A sociedade hoje já incorpora aí a lógica do funcionamento do júri, até porque a própria sociedade participa do processo de julgamento, é algo excepcional dentro da ótica jurídica vigente, está previsto aí no conteúdo programático. E aí sim nós entraremos processo, procedimento e instrução criminal. Na realidade, processo, procedimento e instrução criminal é um ponto anterior ao júri, evidentemente. Porque aqui nesse ponto aqui nós iremos tratar de forma geral sobre as particularidades do processo, do procedimento, como é a instrução criminal, como é que ocorre, como é que é a prática disso. Então nós iremos delimitar, explicar quais são as etapas, quais as formas que ocorrem, os prazos, e tudo voltado exatamente para cumprir aquele primeiro slide que fala do devido processo legal. Nós iremos discutir situações relacionadas aos recursos, e aqui é o momento, dentro do processo penal, do conteúdo do processo penal, para trabalhar todas as formas de recurso previstas na ótica jurídica vigente, seja apelação, recurso em sentido estrito, seja correção parcial, seja embargos, etc. Então são várias as formas de se opor, vamos assim dizer, a alguma decisão contrária no âmbito do processo penal, e aí nós temos aí particularidades que serão delimitadas, institutos que serão explicitados aí ao longo da disciplina. Nós iremos falar de ações mandamentais, dentre as quais habeas corpus, extremamente relevante na ótica aí do processo penal, várias polêmicas, várias discussões, em especial voltada para a sua aplicação generalizada, que é uma crítica que se faz hoje. Mas o habeas corpus é algo que está ligado diretamente ao direito de liberdade. Então é uma situação aí que está casada com a outra, evidentemente, cumprindo pressupostos constitucionais, e aí nós iremos estar tratando de modo aí bastante significativo esse instrumento. Mandado de segurança no âmbito criminal, quais são as implicações, quando pode, o que ocorre, quais são as suas particularidades. Mandado de segurança é um instrumento eminentemente civil, mas tem sua possibilidade de aplicação no processo penal. E é isso que nós iremos estar trabalhando também, como outro meio de garantia constitucional de algum direito eventualmente violado ou em vias de o ser. Relações jurisdicionais com autoridades estrangeiras é outra particularidade, envolvendo a atuação do juízo estrangeiro em relação por exemplo, decisões de juízo estrangeiro com aplicação dentro do contexto nacional e vice-versa. Algumas questões que nós iremos estar tratando. E aí, por fim, nós fecharemos com as disposições gerais do Código de Processo Penal, que são fechamento, envolve exatamente o fechamento do processo penal como um todo. E é isso. Dentre as particularidades do processo penal, essa imagem mostra claramente que é exatamente a superlotação, a impunidade, o aumento indiscriminado da criminalidade, é uma situação que exige uma preocupação significativa de todos, evidentemente, e aí eu vou mostrar para aqueles que tenham alguma afinidade com temáticas voltadas à pesquisa, né, como é o caso da produção de artigos. Nós temos informações do governo federal que mostra necessariamente um atlas. Essa instituição, que é o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do governo, ligados ao governo federal, não trabalha exclusivamente a violência como um todo. O âmbito de estudo é muito grande, envolve a sociedade, envolve vários contextos ambientais, socioeconômicos, de segurança pública, institucionais, governamentais, dentre outros. Então são feitos aí relatórios técnicos especializados, mapas identificados aí, gravames, problemáticas, estudos científicos extremamente relevantes. Então aí nós temos a informação do Atlas da Violência do Brasil no ano de 2021 e isso ocorre todo ano, evidentemente. Tem outros que já estão divulgados anteriormente, que já foram publicados, mostrando a realidade aí nacional
sobre esse ponto. E tem a ver com o processo penal? Com certeza tem a ver com o processo penal, que busca, dentre outras particularidades, aplicar a norma penal a caso concreto por meio do instrumento, que cujo responsável é o Poder Judiciário, mas que existem falhas, existem problemáticas que acabam, boa parte delas, por contribuir para o aumento, por exemplo, da violência. Então são situações que exigem plena discussão, isso não é de agora, é uma coisa que já é uma abordagem que já vem sendo feita há bastante tempo em relação à forma como minimizar os efeitos ou eliminar os efeitos da criminalidade como um todo, né? Pequena, média, grande. Então são situações aí objeto de atenção, de preocupação por parte do governo, por parte da sociedade. Isso não pode ser negligenciado. Então aí voltando ao tema. Pois bem, então é isso. A abordagem valorativa do processo penal. Algumas considerações são importantes, esses aqui são pontos novos aí que nós incorporamos à disciplina, tamanha a sua relevância no meu ponto de vista acadêmico, evidentemente, que envolve necessariamente, por exemplo, uma abordagem, não é o caso de entrar necessariamente na norma, sem ter um antecedente. Esse antecedente envolve uma discussão, uma interpretação, um questionamento, em especial uma reflexão do papel do processo penal, da sua aplicação, a sua repercussão em prol da sociedade como um todo. Então exige aí nesse ponto explicitação valorativa da instrução criminal em suas fases, com fundamento na prova, apresentado no processo penal 1 e prática. Então é importante nós levarmos em consideração que um dos grandes instrumentos aí que leva a aplicação do processo penal é exatamente a prova. Então a produção probatória, por exemplo, que não foi o único ponto tratado no processo penal 1, mas é um dos pontos mais relevantes, que é aquilo que se alicerça, por exemplo, o Poder Judiciário para condenar ou absolver alguém dentro do âmbito da aplicação da norma penal. Então essa análise valorativa, evidentemente, envolve a efetividade também. Então a efetividade da norma, até que ponto a norma penal incriminadora é aplicada, por meio do processo, conforme o caso do procedimento que nós iremos analisar. Então, assim, como essa instrução, como esse julgamento, como é a produção probatória, ela vai implicar aí em algo que representa, entre aspas, a justiça propriamente dita, que é a prática, que é o que se almeja. Então, em face dessas questões, nós observamos algumas divisões, algumas fases aí do processo penal, fases essas que nós estaremos discutindo mais à frente, que implica não necessariamente o cumprimento da norma processual penal a ferro e fogo, cumprimento ipsis literis, literal da norma processual. É importante nós fazermos uma análise valorativa aí da sua efetividade. Esse é o contexto que nós abordamos nesse momento, exatamente para termos uma compreensão necessária e conjuntural aí do papel do processo penal em juízo. Obrigatoriedade de observância dos preceitos de ordem constitucional aplicados. Então, uma outra condição indeclinável, inafastável, exatamente o que? Ter como parâmetro de aplicação do processo penal exatamente a Constituição. Então, a Constituição é exatamente o pontapé inicial que propicia os meios de se buscar a aplicação da justiça. Então nós temos inúmeros princípios, nós trabalhamos aí no processo penal vários princípios aí constitucionais, princípios infraconstitucionais, específicos aí do processo penal. Então alguns deles nós já comentamos aqui no início, como por exemplo o princípio do contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Mas nós temos princípios especializados, particulares da lei do júri, por exemplo. Nós temos princípios relacionados à prisão, à forma da prisão, como, quando, por quê, fundamento. Então, necessário exatamente o quê? O pontapé, o foco,
processo penal não ser observado sem o seu anteparo constitucional. Então essa obrigatoriedade é algo que não se pode abrir mão. Nós temos aí o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição para velar por questões relacionadas a alguma preterição daquilo que está previsto no seu texto, de forma direta, de forma indireta, nos tratados que validados aí dentro do âmbito da própria Constituição. E esse é um anteparo que não podemos abrir mão. Ponderações a respeito das alterações legislativas, esse é um ponto extremamente importante, que leva em consideração, por exemplo, tramitando no Congresso Nacional várias alterações legislativas, dentre as quais o novo Código de Processo Penal. Quando, como isso vai ocorrer, qual a necessidade, por que as alterações já havidas aí ao longo da sua existência do processo penal, elas não foram efetivas ao ponto de conseguir cumprir o seu papel principal, que é exatamente evitar a impunidade, combater a criminalidade, dentre outras premissas. Então as alterações legislativas, algumas são questionáveis sob o ponto de vista da sociedade, têm ou não interesse para a sociedade, há algumas alterações que são propostas, voltadas aí para ampliação, por exemplo, das regras relacionadas à manutenção da liberdade de quem quer que seja, ou aquelas que de algum modo implicam algumas restrições mais gravosas em outros casos, como também situações relacionadas à possibilidade aí de manutenção provisória do cessamento de liberdade, a condução do processo como um todo, a relativização da aplicação da norma processual dentro do âmbito do processo em curso, no processo na prática, processo penal. Então essas alterações legislativas são importantes aí serem observadas. É uma evolução, evidentemente, situações exigem aí a alteração, mas até que ponto essa alteração ela vai ser definitiva, até que ponto essas alterações serão includentes, serão validadas, serão incorporadas e ao mesmo tempo tem uma ressonância social que implique aí na mudança desse quadro relacionado ao aumento da criminalidade, da impunidade como um todo. Então são situações que merecem as necessárias ponderações, reflexões por parte de todos, em especial no meio acadêmico, exatamente com a perspectiva aí de buscarmos soluções, né? Então a academia ela permite aí uma análise crítica, construtiva, evidentemente, dentro desse contexto, sem esquecer do papel dos poderes constituídos nessa perspectiva, seja do judiciário, seja do executivo, seja do legislativo. Então são situações essas que nada mais, nada menos tem repercussão para com a sociedade, e a sociedade deve se antenar, deve se antecipar e conhecer as questões, os pontos que estão discutidos, que estão sendo alavancados aí, que de algum modo podem ter consequências negativas aí nesses objetivos principais do processo penal. Alterações jurisprudenciais, nós vivemos aí um contexto bastante complicado, judicial, evidentemente, em que decisões para fatos semelhantes, decisões distintas, às vezes até contraditórias, seja em nível de juízo de primeiro grau, segundo grau, ou mesmo perante tribunais superiores. Existem situações que focam, por exemplo, na insegurança jurídica de algo que, por exemplo, a Polícia Judiciária adota no início ali, que gere até uma condenação em nível de primeiro e segundo grau, e às vezes em nível de Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, isso é anulado, gera uma repercussão aí na segurança jurídica do profissional, gera uma insegurança jurídica no âmbito aí da própria sociedade, ao mesmo tempo do acusado, com base em violências, né? Violência de tudo quanto é tipo, não só sob o ponto de vista policial, mas outras formas de violência que repercutem no processo penal, que geram decisões que às vezes são modificadas, às vezes são alteradas ao longo do tempo, e o prazo para que isso ocorra é muito dilatado. Então até se consolidar uma decisão em definitivo, muita coisa se passou. Então a repercussão disso pode ser extremamente negativa sob o ponto de vista do acusado, sob o ponto de vista da sociedade, da família. Então são situações bastante complexas, e o que nós observamos é exatamente muitas alterações jurisprudenciais a respeito de pontos que até então poderiam ser considerados como consolidados, mas
O direito ele é dinâmico, então a jurisprudência também pode ser considerada como dinâmica, evidentemente, para se adequar às novas perspectivas, às novas realidades. Então são situações aí que merecem a devida ponderação, devida consideração por parte do acadêmico. Outro ponto que é importante nós abordarmos é exatamente a evolução do processo penal brasileiro e a crescente pressão dos índices de criminalidade. Essa crescente pressão dos índices de criminalidade é um termo, por exemplo, que está previsto lá na exposição de motivo do Código de Processo Penal. Então, vamos dizer, é algo que ocorreu desde, muito embora o Código de Processo Penal seja de 1941, essa exposição de motivos é de 1983, então é algo que ocorre até hoje, né? Então a pressão pelos índices altos de criminalidade faz com que o processo penal se modifique. Então até quando isso vai ocorrer? É preciso nós observarmos que a palavra evolução dentro desse slide aí é extremamente importante. Quando você fala em evolução, tem que ser evolução para melhor, evolução que implica aí na cumprimento dos seus objetivos, seus pressupostos, seus princípios, e atenda aos almejos, aos anseios da sociedade como um todo. Então essa é a maior premissa, é algo que se busca atender necessariamente dentro do âmbito dessa particularidade de uma ciência jurídica tão importante como buscarmos uma forma mais justa da aplicação do processo penal. Pois bem, feitos esses comentários iniciais aí, nós iremos abordar agora algumas particularidades novas relacionadas à epistemologia e o processo penal. Do grego episteme, que significa conhecimento certo, ciência, mas logia, que vem de logos, que é o discurso, estudo, então seria necessariamente epistemologia a ciência que estuda o conhecimento certo, as implicações da ciência como um todo. Mas aí no dicionário nós observamos aí as implicações que eu busquei para o processo penal, que é exatamente fazer-se a reflexão sobre a natureza, o conhecimento e suas relações entre o sujeito e o objeto. Então, entre o sujeito, né, no caso, nós poderemos levar em consideração o acusado, o objeto é exatamente aquilo que se acusa, todas as suas nuances, questões de prova, questão dos atores processuais, e o processo como um todo viabilizando a aplicação disso tudo. Então é necessário se entender a epistemologia como algo que envolve exatamente as particularidades dessa relação, dessas interações, desses elementos, desses envolvidos, vamos assim dizer. Então é uma perspectiva aprofundada da aplicação da norma em juízo. A epistemologia também é considerada como uma sub-área da filosofia que se dedica ao estudo do conhecimento humano, buscando defini-lo, determinando suas fontes, percepção, memória, razão, introspecção e implicações. Então a epistemologia é algo extremamente importante para nós entendermos o âmago do processo penal, podermos analisá-lo cientificamente, entrarmos na discussão do cerne do processo penal, a busca do seu resultado otimizado. Então a epistemologia é algo extremamente importante aí para nós valorarmos, nós compreendermos, nós conhecermos as implicações do processo penal e podermos melhorá-lo. Então é por isso que nós discutimos essa epistemologia. É uma questão que não podemos abrir mão de discutir também, é a relação da epistemologia, né, com o processo penal e a busca da verdade real. Nós comentamos no processo penal 1 que é o que se deseja é a verdade real, que é exatamente aquela que ocorre no caso concreto. É de se reproduzir no âmbito do processo exatamente aquilo que ocorreu no caso concreto, se julgar de acordo com esse parâmetro. Então, você tendo condições de colocar no processo aquilo que ocorreu no caso concreto e julgá-lo, é algo que vai reproduzir de um modo mais contundente a justiça como um todo. Então, é possível que isso ocorra? Nós criticamos aí algumas questões, fizemos algumas ponderações, algumas reflexões relacionadas ao princípio da verdade real, da verdade processual, que o contraposto exatamente que a verdade processual é aquela que é a verdade que está nos autos. Não necessariamente quer dizer que seja a verdade real, que é aquela que ocorreu no caso concreto. Por quê?
é quase impossível, muito difícil realmente de reproduzir situações que ocorreram no caso concreto, reproduzi-las efetivamente dentro do âmbito do processo. Porque, às vezes, a forma que a prova foi colhida, prova testemunhal, prova documental, a perícia, existe uma série de questões, uma série de problemáticas que poderão implicar aí numa incompleta produção probatória, que gere aí uma condenação, uma absolução inadequada, vamos assim dizer. Então, a relação entre a verdade real e a verdade processual é algo que exige uma reflexão, uma ponderação, que a epistemologia em si ela vai ajudar nessa discussão. Então o dilema é muito grande, evidentemente, de buscar a aplicação da justiça sobre efetivamente aquilo que ocorreu no caso concreto. Mas nem sempre isso é possível. As lições que nós podemos tirar é exatamente analisarmos, refletirmos soluções que impliquem exatamente de podermos utilizar instrumentos mais adequados, tecnológicos ou não, humanos até, que permita ser colocado no âmbito da investigação pré-processual e, em especial, no âmbito processual, sejam levados exatamente os fatos, sejam materializados os fatos que sejam objeto de julgamento justo, aplicando-se aí o contraditório, ampla defesa, o devido processo legal. Então, as lições que nós tiramos exatamente que tem muito a ser percorrido, muito a ser buscado, injustiças ocorrem, pessoas sendo condenadas injustamente, pessoas sendo absolvidas da mesma forma, pessoas que são isentas de responsabilidade em alguns casos, quando deveria sê-lo, liberdades que são concedidas com alguns problemas, alguns gravames e vice-versa. Então são situações essas que exigem aí uma análise crítica, efetivamente, do papel do processo penal na atual conjuntura, ao mesmo tempo a busca de soluções para o enfrentamento dessa lacuna, dessa problemática, que é exatamente poder materializar os fatos ocorridos dentro do âmbito do processo, que os fatos ocorreram no momento, o processo penal, o julgamento do processo penal correspondente ocorre em outro momento, mas até que ponto é possível exatamente a reprodução integral de tudo que ocorreu para um julgamento justo. Então, a análise crítica, por meio da epistemologia, ela possibilita aí, uma reflexão muito importante do papel do processo penal, que é o que a gente vem discutindo. Então, a dinamicidade e evolução da norma processual, ela é bem-vinda, evidentemente, só que tem que ser com cuidado, não pode ser assodado. Existem situações que precisam ser discutidas, precisam reformas legislativas, evidentemente, reformas estruturais dos poderes constituídos, em especial do Poder Judiciário, do Poder Executivo, no âmbito da investigação, do Ministério Público. Existem situações que envolvem um conjunto complexo de elementos, de instituições, para exatamente viabilizar tudo isso. Então, entra dentro desse contexto da epistemologia. E o objetivo é exatamente o que nós já comentamos, e aqui eu sintetizo, que é aplicar a lei penal ao caso concreto, diante de fatos que efetivamente ocorreram, que é aquela materialização dos fatos que são reproduzidos aí no âmbito do processo penal em juízo. É o quê? Combater a criminalidade, dar a cada um o que é seu. Então, se é acusado, se foi devidamente provado, necessário se faz a condenação, exceto situações que excluem a punibilidade ou a antijuridicidade do fato. Então, o objetivo é exatamente o quê? É mostrar a aplicação de um processo justo, dentro de parâmetros que sejam parâmetros valorados, reconhecidos pela sociedade como um todo. Eu faço um fechamento dessa discussão preambular da disciplina, considerando aí o julgado, ação descumprimento do preceito fundamental, número 54 do Distrito Federal, que por maioria, no dia 11 de abril de 2012, julgou uma situação ali provocada, envolvendo o feto anencéfalo, interrupção da gravidez, mulher, liberdade sexual e reprodutiva, saúde, dignidade, autodeterminação, direitos fundamentais, crime, inexistência.
Então aqui já dá para entender qual foi o resultado desse julgado emblemático, que eu recomendo que esse julgado seja lido, é uma fonte de interpretação da norma jurídica como um todo extremamente importante, o papel do direito, o papel do Poder Judiciário, das instituições, dos fatos a eles submetidos, das outras ciências, que não só o direito, evidentemente, as outras ciências, o conhecimento científico como um todo, a relação entre elas, as implicações que tem, a ausência ou não de vinculação do direito em relação a outras perspectivas científicas. Então são situações assim bastante interessantes para o acadêmico. Aí recomendo aí a leitura do julgado como um todo. Então aí está os dados do julgado, é fácil buscá-lo aí no site do Supremo Tribunal Federal. E aí eu faço uma manchete chamando, não está no julgado, evidentemente, eu trouxe alguns trechos, entre aspas, do próprio julgado, mas eu fiz uma manchete informando aí problemas da verdade. Então são citações que reforçam aquilo que eu comentei a respeito da necessidade de ponderação, necessidade de reflexão. E aqui, esse julgado do Supremo Tribunal Federal, ele levanta a bandeira da epistemologia dentro do âmbito do processo penal. Pois bem, alguns trechos eu irei fazer a leitura. As proposições da ciência, sejam as de caráter de lei científica, sejam as que tratam de fatos singulares, sempre podem ser falsificadas. Isso significa que, por mais que sobrevivam aos testes empíricos, nunca se pode saber se uma afirmação é definitivamente verdadeira, pois sempre é, em princípio, possível que um fato ou um conjunto de fatos posteriores venha a mostrar que a afirmação posta em questão era falsa. Daí decorre que a verdade deixa de ser um objetivo a ser alcançado pelo cientista, porque é impossível, logicamente, para se tornar um ideal direcionador da atividade científica. E o cientista passa a ter uma verdade parcial com a qual ele lida para fins operacionais. Aqui nós fazemos algumas discussões relacionadas a essa questão. Nós observamos que a palavra verdade ela foi destacada, mostrando a relativização do posicionamento da ciência, a relativização do resultado disso, a ausência de certeza absoluta dentro desse contexto. Esse é um ponto que foi tratado pelo Supremo Tribunal Federal. Complemento: as preocupações do direito, como área do conhecimento humano aplicado, não se confundem com aquelas pertinentes às ciências, sejam elas sociais ou naturais. Os conceitos e a linguagem do direito devem dar conta, de uma maneira coerente e inteligível, de fenômenos ligados à regulação do agir humano e, por isso, tem uma função própria e um uso próprio que determina pragmaticamente a sua semântica. Então nós observamos aí um destaque, uma ênfase para o direito em relação à regulação do modo de agir humano. As implicações que tem o direito dentro dessa particularidade em relação às outras áreas do conhecimento científico. Então a preponderância no julgamento, efetivamente situações voltadas aí para o agir humano. A conclusão da independência do conhecimento jurídico e, portanto, da sua aplicação, é o que permite desmascarar a falácia inicialmente apontada. O conceito de vida no direito há de ser discutido de acordo com a sua significação própria, no âmbito da dogmática jurídica, da legislação e da jurisprudência. Aí realça o papel do direito desse contexto, a independência do conhecimento jurídico para julgar aquele agir humano. Xenófanes, aí termina o Supremo, Xenófanes, por exemplo, prenunciando o ceticismo que caracterizaria o iluminismo grego, cujo clímax se deu em Atenas no século V a.C., deixou-nos, a propósito, a seguinte observação: a verdade certa homem nenhum conheceu, nem conhecerá. Então, a partir do momento que nós temos essa obrigação voltada para o direito, do direito ter esse papel, ele tem que exercê-lo efetivamente, independente de outra área do conhecimento científico.
esse é o posicionamento, que pode ser mudado, evidentemente, como nós falamos da jurisprudência ser alterada conforme o tempo, mas é importante nós entendermos que o papel do direito nesse contexto envolve o julgar efetivamente, às vezes até contra posicionamentos científicos e de outras áreas do conhecimento científico. Então são essas questões que nós finalizamos aí nesse momento, tratando aí dessa particularidade.